Graça e paz do Senhor Jesus. Meu sonho está entrando aí na sua casa com a sua família. Você que está aí, talvez adorando a Deus, na cozinha, no seu quarto, na sala. O Senhor te ama e tem um plano maravilhoso para você. Louvado seja o nome do Senhor. Você é o amado do papai, a queridona do nosso Deus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que foi a sua semana? Você teve encontros com Deus? Como é que foi a sua semana? Você esteve na presença do Senhor? Por isso, meu querido, eu tenho percebido que nesse tempo de pandemia há um convite do Espírito Santo para que possamos ter mais intimidade com Deus. Há um convite do nosso Deus, meu querido, para estarmos na presença dEle. E eu tenho percebido que nesse tempo de pandemia, como nunca, eu preciso de transformação, eu preciso de curas, eu preciso de um toque sobrenatural do Senhor na minha vida. E você? Como é que você tem percebido isso? Você tem buscado mais o Senhor? E nessa manhã nós queremos falar sobre essas coisas, falar de encontros com Deus. Nós temos na palavra do Senhor vários personagens bíblicos que tiveram as suas vidas transformadas com encontros com Deus. Nós podemos ver Abraão, teve a vida dele transformada no encontro com Deus. Moisés, Paulo, Pedro, tantos outros tiveram suas vidas transformadas no encontro com o Senhor. E nós entendemos isso, que são nos encontros com Deus, irmãos. Preste bem atenção nisso. Nos encontros com Deus é que teremos verdadeira transformação de vida. E nós queremos falar nessa manhã sobre esse tema. Deus tem falado muito comigo nesse texto, que está lá em Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8. O poder transformador de um encontro com Deus. É no encontro com Deus que a nossa vida é transformada. É no encontro quando nós nos encontramos com esse Deus face a face. Quando entramos na presença do nosso Deus, ali a nossa vida é transformada. E nós vamos aprender nessa experiência de Isaías, que está lá no capítulo 6, Isaías, a partir do verso 1, como experimentarmos essa transformação de vida no encontro com Deus. E o primeiro passo que nós encontramos nesse texto, queridão, se nós queremos de fato ter a nossa vida transformada, se quisermos, meu querido, ter a nossa vida transformada, curada, restaurada e vivermos no centro da vontade do Senhor, o primeiro passo é conhecer a Deus. Anota aí, se você está anotando no seu papel, anotando na sua agenda, se eu quero uma vida transformada, eu preciso conhecer a Deus. Olha, observa comigo no versículo 1, olha que coisa maravilhosa. Conhecer a Deus, esse é o primeiro passo, esse é o primeiro convite. Versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu quero tomar a liberdade de fazer uma substituição, uma aplicação, e tirar o ano da morte do rei Uzias, e colocar o ano de 2020, o ano do Covid-19, no ano do Covid-19, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Queridão, o nosso Deus continua reinando, assentado no alto e sublime trono. Não é Covid, não é luta, não é dificuldade, meu querido, que vai limitar o poder do nosso Deus. Ele continua reinando. A história, o governo da história continua nas mãos do nosso Deus, aleluia. Por isso é maravilhoso andar com esse Deus, por isso é maravilhoso ter encontros com esse Deus. Nós queremos no ano do Covid-19 ver o Senhor na nossa casa, ver o Senhor na nossa família, ver o Senhor no nosso ministério, ver o Senhor em todas as áreas da nossa vida. É tempo de conhecer o Senhor, é tempo de ver o Senhor pela fé. O Senhor quer se revelar a você, o Senhor quer que você tenha encontros com Ele, para que você tenha experiências sobrenaturais com Ele. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Que coisa extraordinária! E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Que culto maravilhoso que Isaías estava presenciando. Versículo 4. As bases do limiar, ou seja, os umbrais das portas, se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Que texto maravilhoso!
no ano da morte do rei Uzias, o profeta Isaías teve um profundo encontro com Deus. No ano do Covid-19, você tem tido encontros com Deus? Você tem tido encontros poderosos com Deus? Encontros para conhecer o Senhor, para perceber o quanto Ele te ama e tem um projeto maravilhoso na sua vida. No versículo 1, Isaías viu o Senhor, ele viu o trono, ele viu o seu manto, ele viu o templo. No versículo 4 ele viu os anjos, no versículo 5 ele percebeu ali o tremor dos umbrais da porta e a fumaça. Que experiência sobrenatural que Isaías teve com a glória e a majestade do nosso Deus. Se de fato quisermos ter a nossa vida transformada, é preciso ter encontros com Deus. Todo dia é dia de termos encontros com o Senhor, dias para conhecê-lo com profundidade e com intimidade. No livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, palavra do Senhor: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você conhece o Senhor? Você tem intimidade com Ele? Esse é o convite dessa manhã, para que você venha conhecer o Senhor, para que você venha andar na presença dEle. E a melhor maneira de conhecer a Deus é andar com Ele todo dia. Todo dia nós podemos conhecer mais o Senhor. E você pode estar perguntando assim: Willy, como é que eu posso conhecer esse Deus com mais intimidade? Há duas maneiras muito simples, mas muito poderosas, onde você pode conhecer o Senhor e continuar e prosseguir em conhecer o Senhor. O primeiro é estudar a palavra, é ler a palavra, meditar a palavra, separar tempo, meu queridão, lá no teu secreto, para buscar e conhecer o Senhor na Bíblia. Deixar a Bíblia falar com você, deixar a própria palavra te conduzir para que você conheça o Senhor. Alguns anos atrás eu fiz um desafio durante todos os anos da minha vida, que eu possa ler pelo menos uma vez por ano a palavra do Senhor. E eu sempre começo lá no dia 1º, e eu faço um compromisso que no dia do meu aniversário, no dia 3 de novembro, que eu já tenha terminado a Bíblia inteira. Eu já estou quase terminando o Velho Testamento. E todos os dias que eu abro a palavra do Senhor, Deus fala comigo, Deus me preenche, meu Deus me supre. A palavra do Senhor é pão para a minha vida, como Jesus disse lá em Mateus, naquela luta contra Satanás, quando ele foi tentado pelo inimigo. Palavra do Senhor Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Como diz o nosso pastorzão Gilson: antes do pão do céu, não tem pão da terra. Nós precisamos desse pão do céu todos os dias da nossa vida. Quando você abre a palavra do Senhor, Deus fala com você, Deus se revela a você. E nesse tempo de pandemia, é tempo de nós buscarmos o Senhor na palavra. Ou a segunda maneira de nós conhecermos o Senhor é no secreto da oração. Como diz a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 6, entra no teu quarto, busca o teu pai que te vê em oculto e ele te recompensará publicamente. Quando a palavra do Senhor Jesus diz: fecha a porta do teu quarto, é um convite à intimidade, é um convite para você se abrir na presença do Senhor, é um convite para você ter experiências com esse Deus maravilhoso. Deus quer ter experiência, Deus quer ter comunhão, intimidade conosco. E quando a gente fecha a porta do nosso quarto, a porta do céu se abre aí sobre a sua vida. É o lugar mais alto que você vai chegar no seu dia, é o lugar mais alto que você vai chegar na sua vida, na presença do Senhor. Quando nós estamos no secreto, quando o Senhor nos vê no secreto, Ele nos recompensará publicamente. O segredo da vida pública é conquistada lá no secreto. Por isso, querido, eu quero desafiar você a andar com o Senhor, todos os dias da sua vida, buscar o Senhor, andar na presença dEle, ler a palavra, buscar adorá-lo, obedecê-lo, servi-lo. Nós precisamos conhecer o Senhor. Isaías teve essa grande oportunidade. Isaías teve esse grande momento. Queridão, talvez nesse momento de pandemia, onde de isolamento social, onde muitas pessoas falam assim: puxa, esse tempo foi muito bom para eu ter mais tempo com a minha esposa, com os meus filhos, eu trabalhar mais em casa, fazer um home office. Mas será que foi só para isso? Ou nesse tempo de pandemia, Deus parou tudo
para que você viesse conhecê-lo com profundidade. Eu quero desafiar você nessa manhã. Querido, conheça o Senhor. Se você quer ter sua vida transformada, se você quer viver sonhos e projetos que Deus já tem preparado para a sua vida, aplique o seu coração em conhecer o Senhor. Esse é o primeiro passo. O segundo passo nós encontramos no versículo 5. O segundo passo, um convite do Senhor, um convite para a confissão sincera. Nós precisamos entrar na presença do Senhor. E queridos, precisamos, como Isaías, fazer confissões sinceras. Olha no versículo 5. Depois que ele viu a glória do Senhor, depois que ele viu a majestade do Senhor, então disse eu, ai de mim. Ali ele começou a ser muito sincero, muito transparente, muito honesto na presença do Senhor. E ele disse, ai de mim, estou perdido. Por que eu estou perdido? Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Após ele ver a glória do Senhor, ele chega a uma conclusão totalmente realista. Ele estava perdido. A sua realidade ele era um pecador, estava perdido e era incapaz de permanecer na presença do Senhor. Querido, que diferença. Quando eu olho para esse texto e quando eu vejo a experiência de Adão, quando Adão foi confrontado por Deus, eu vejo também em tantos outros versículos, outros personagens de homens e mulheres que foram confrontados por Deus, pessoas que fizeram confissões sinceras e pessoas que não fizeram confissões sinceras, como Adão. Quando Adão foi confrontado, ele justificou. A mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Por isso, meu querido, Isaías não. Isaías, diferentemente de Adão, ele não transfere, ele não justifica, ele assume o seu pecado. A sua consciência de culpa levou a fazer uma confissão extremamente sincera. Sou um homem de lábios impuros. Eu tenho certeza que essa foi a oração mais importante da vida de Isaías. Se quisermos de verdade termos comunhão profunda com Deus, se quisermos ter vida transformada, precisamos ser transparentes e honestos com Deus e conosco mesmo. Nessa oração que Isaías faz, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Queridão, foi uma oração extremamente sincera. Querido, Deus não se impressiona com orações, com frases bonitas, frases de efeito. Deus não está preocupado com uma oração bonita. Deus está preocupado e querendo orações sinceras, transparentes, onde você rasga o seu coração, onde você rasga a sua vida. Eu lembro de Ana, quando ela estava assim amargurada de espírito, e ali em 1 Samuel, ela entra no templo do Senhor, e ela rasga a sua alma diante do Senhor. Deus, os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade, em transparência, em honestidade. Nós precisamos chegar em verdade na presença do Senhor. Meu queridão, que coisa tremenda. Se quisermos de fato ter a nossa vida transformada, experimentarmos tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, nós precisamos criar esse hábito de todo dia buscar um encontro com o Senhor e fazermos confissões sinceras. Eu estava fazendo uma live esses dias com meu querido primo Arão, e nós estávamos conversando sobre esse tempo de pandemia, e o Arão foi muito sábio fazer uma aplicação, onde ele citou que nesse tempo de pandemia, muitas pessoas que foram contagiadas com Covid, mas são assintomáticos. Eles não têm sintoma nenhum, eles muitas vezes nem sabem que tem o Covid, mas ficam aí distribuindo, passando o vírus para outras pessoas. Fazendo uma aplicação para a nossa realidade, que nós não sejamos pecadores assintomáticos, que não sente seu pecado e começa a transmitir o seu vírus por onde ele passa. E nesse tempo de pandemia, queridão, que você busque o Senhor, que você tenha encontros com Deus, e na presença do Senhor é tempo de fazermos confissões sinceras. A minha vida é marcada por confissões sinceras. Quantas vezes já cheguei na presença do Senhor e falei: Deus, eu desisto, eu não tenho forças, eu estou quebrado, eu estou cansado, eu estou magoado, eu estou chateado.
Querido, não adianta nós queremos esconder nada do nosso Deus. A oração mais importante da sua vida é a oração que você faz do seu coração para o coração do seu Deus. Deus está querendo ouvir a oração do seu coração. Deus não está preocupado se você ora bonito, se você ora baixo, se você ora gritando. Deus não se importa, meu querido, com a forma. Deus se importa com a essência da sua oração, com a essência da sua confissão. Você precisa chegar na presença do Senhor, se prostrar na presença dEle, meu queridão, e ser extremamente sincero, honesto na presença do nosso Deus. Essa oração vai fazer diferença. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse foi o segundo passo. O terceiro passo nós encontramos lá no versículo 6, uma cura sobrenatural. Uau, olha que coisa interessante. No versículo 6, depois que ele conheceu o Senhor, depois que ele fez uma confissão sincera, no versículo 6, então, mais um passo, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou em minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, você foi liberto, você foi perdoado, perdoado foi o seu pecado. O arrependimento sincero, uma confissão sincera, irmãos, cria um ambiente para a cura chegar na sua vida, na minha vida. Se eu quero ser curado, eu preciso me arrepender de verdade. Eu preciso fazer confissões sinceras, porque eu crio um ambiente de cura na minha vida. Isaías não foi simplesmente perdoado, ele foi perdoado, ele foi liberto e ele foi curado. E Deus nessa manhã quer fazer exatamente aquilo que ele fez com Isaías, ele quer fazer aí com você. Deus quer te curar. Deus quer trazer cura na sua alma. Deus quer trazer cura no seu coração. Da mesma forma que Isaías foi curado, Deus quer nos curar nessa manhã. A prisão, abre aspas aqui, meu queridão, preste bem atenção nisso. A prisão de Isaías, a sua culpa, aquilo que ele precisava de libertação era na área de lábios impuros. A Bíblia não diz que tipo de lábios impuros era esse, se ele murmurava, se ele reclamava, se ele falava maledicência, mas de alguma forma ele sentiu uma culpa, que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. E você olha para Isaías e pode estar pensando assim: puxa, mas eu não tenho problema com os meus lábios. É verdade. Talvez você não tenha problema com os teus lábios, mas você tenha problema com os teus olhos, olhos impuros. Talvez você tenha problema de ver alguns programas de televisão, alguns programas na internet, algo que você sabe que é impuro e você não tem condições de se libertar. Nós participamos de um encontro de homens um tempo atrás, e um avô, já um senhor, já de aproximadamente mais de 60 anos de idade, e ele, diante dos homens ali, ele confessou o pecado dele, que por mais de 40, quase 50 anos, ele foi escravo da pornografia e da masturbação. Ficou ali aprisionado. E aí, meu queridão, ele começou a ter encontros com o Senhor e com a ajuda do seu discipulador, e ele começou a fazer confissões sinceras, e o Senhor libertou o nosso irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aquele senhor que passou praticamente toda a sua vida escravo de olhos impuros, aí naquela noite ele estava confessando que ele tinha sido curado, liberto. Aleluia, Deus quer fazer isso. Aí às vezes você pode estar falando: mas William, não tenho problema nos meus olhos. Talvez você tenha problema nos seus ouvidos, ouvidos impuros, ouvindo coisas que não é para você ouvir. Aí outra pessoa fala assim: mas eu não tenho problema nem em lábios impuros, nem em olhos impuros, mas às vezes eu tenho problema na minha mente, mentes impuras. Às vezes o teu problema é do fato do coração, um coração impuro. Não importa a prisão que você vive, queridão, preste bem atenção. O Senhor quer fazer a obra na sua vida. O Senhor quer quebrar todo tipo de prisão, todo tipo de prisão que tem te endurecido, te engessado, te limitado, e viver os sonhos e projetos que Deus tem preparado para você. Experimente nessa manhã, tome posse da cura que o Senhor tem preparado para a sua vida. Querido, quantas curas eu já recebi na minha vida. Eu já recebi uma cura sobrenatural, de uma depressão, que eu lutei por muitos anos.
E um dia eu fui confrontado pelo Senhor e confessei o meu pecado. E o meu problema era a incredulidade. Eu tinha parado de confiar no Senhor. E quando eu fiz a confissão do meu pecado, eu me humilhei na presença do Senhor. E ali o Espírito Santo começou uma obra de cura e restauração na minha vida. Eu sou um milagre que tem pernas, irmãos. Eu me converti através de uma cura sobrenatural. Deus me curou de uma hepatite. Deus ao longo desses anos tem me curado, meu querido, de muitas e muitas coisas. Logo na minha conversão, Deus me curou do alcoolismo, Deus me curou da mentira, e Deus ao longo dos anos tem me curado, e eu me coloco na presença do Senhor e falo: Senhor, todo dia eu quero ter encontro contigo, todos os dias, ó Pai, eu quero fazer confissões sinceras, e todos os dias eu quero ser curado, eu preciso de cura, eu quero ser curado pelo Senhor. Palavra do Senhor para nós: aquele que começou a boa obra em sua vida, estará aperfeiçoando até a volta do Senhor Jesus. Ele vai estar te aperfeiçoando, te curando, te libertando, te restaurando. Esse é o nosso Deus poderoso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele nos cura, porque Ele quer nos transformar à imagem do seu Filho Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Daqui a pouquinho o pastor Djalma vai estar orando por você. Coloque o seu pedido de oração lá no chat, lá no Fale Conosco. Meu queridão, se você precisa de um milagre nessa manhã, escreva lá no chat, e escreva lá no Fale Conosco. Nós queremos orar, a equipe pastoral quer orar por você. Nessa manhã é uma manhã de cura sobrenatural, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o terceiro passo. O quarto e último passo, meu querido, para nós orarmos e buscarmos o Senhor. Olha o quarto passo, o quarto convite da palavra do Senhor é um chamado irresistível. Ah, queridão, olha que chamado irresistível, versículo 8. Depois do quê? Depois que ele conheceu o Senhor, depois que ele fez uma confissão sincera, depois que o anjo tocou nele, que ele foi curado de maneira sobrenatural, depois dessas coisas, olha que coisa tremenda, que o chamado sempre vem depois da cura. Quando Deus cura, Ele vem com o chamado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aqui está a Trindade, aqui está Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo chamando Isaías para um convite irresistível, um chamado irresistível. E aí, com toda a disponibilidade de coração, responde Isaías: disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós não somos curados, queridos. Ao longo dos anos da sua vida, ao longo da caminhada com Deus, Deus te cura, Deus te restaura, Deus te fortalece. E Deus não te cura para você ficar apenas sentado no banco da igreja e só querendo mais cura, e só querendo mais bênção. Deus te cura, meu queridão, porque Ele quer transformar você num agente de cura, num agente de transformação, num agente de salvação. Há muita gente nessa cidade, na sua família, na sua casa, que precisa de Jesus. E Jesus te cura para você levar a cura a essas pessoas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, como Isaías, como dizer não para Deus? Quem há de ir por nós? Ao longo desses anos aqui na Primeira Igreja Batista, eu recebi muitos convites irresistíveis para trabalhar na obra do Senhor. Às vezes Deus usa pessoas, às vezes nós percebemos a necessidade, às vezes é o próprio Deus que nos chama, não importa a forma, não importa. O importante é você responder como Isaías, colocar a mão no peito e falar: Senhor, eu sou um pecador, eu não sei fazer quase nada, eu sou limitado, mas eis-me aqui, usa-me, envia-me, faz da minha vida aquilo que o Senhor quer. Esse é o convite irresistível para você que está sentado aí nesse sofá, perguntando: Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Deus tem um chamado irresistível para você, e Ele tem trabalhado na sua vida, Ele tem te curado, porque Ele quer te usar de uma maneira sobrenatural. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, não existe nada melhor do que andar com Deus, do que ter encontros com Deus. E eu quero convidar você a todos os dias da sua vida experimentar, meu querido, uma rota de experiências sobrenaturais para conhecer o Senhor. Ser transparente na presença dEle, rasgar suas vestes espirituais, rasgar sua alma na presença do Senhor. Tome posse das curas que Deus tem preparado para você. E quando você for chamado, não importa para fazer o quê, não importa. Não importa o quê, quando, como, aonde. Não importa você dizer como Isaías: eis-me aqui, envia-me. Queridão, não fique fora do mover
do Espírito Santo que Ele quer fazer nessa geração. Deus quer salvar Campo Grande, Deus quer salvar sua família, Deus quer salvar sua casa. Nós aprendemos aqui na palavra do Senhor que somente nos encontros com Deus é que teremos verdadeira transformação. Deus quer transformar a sua vida. Nós encontramos aqui no texto 4 passos para sermos transformados no encontro com Deus. Primeiro, conhecer a Deus. Segundo, uma confissão sincera. Terceiro, uma cura sobrenatural. E quarto, um chamado irresistível. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, que você colocasse a sua vida agora na presença do Senhor, que você se derramasse na presença do Senhor, que você começasse a entrar adorando o Senhor, que você comece a fazer confissões sinceras. Como é que está o seu coração? E eu ouvi o testemunho do coordenador da Rede do Amor, o Edson de Almeida, que ele conta no testemunho dele que ele passou 49 anos sentado no banco da igreja, já era batizado, já conhecia tudo da igreja, mas não conhecia ainda o Senhor. Talvez nessa manhã você precisa conhecer esse Deus. Talvez você já andou com esse Deus e se afastou. Essa é a hora de você voltar para casa. Essa é a hora de você dizer: ai, eu preciso de Jesus. Essa é a hora que você precisa fazer uma confissão sincera. Talvez você tenha tentado controlar a sua vida e nessa manhã o Senhor Jesus, Ele quer entrar na sua vida e ser o seu único e suficiente Senhor e Salvador. Você quer entregar sua vida para Jesus? Gostaria que você, aí no telão, aí na internet, aí na sua TV, aí no seu celular, há um QR Code dizendo: quero Jesus. Se você quer aceitar o Senhor Jesus nessa manhã, que você mire aí o seu celular e escreva conosco: eu quero aceitar Jesus. Ou você entra lá no Fale Conosco, no 3041 44 44 e diga: eu quero Jesus. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos ter um encontro com Deus. Se você quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus, ou se você está afastado e agora falando: eu ouvindo essa palavra, eu preciso voltar. Ou talvez você até membro da igreja, batizado, mas não conhece o Senhor, e você de fato precisa nessa manhã entregar a sua vida para Jesus. Ore assim comigo, meu querido. Ore assim, repita essa oração. Diga assim: Senhor Deus, nessa manhã eu me arrependo do meu pecado. Eu quero fazer uma confissão sincera. Eu tenho pecado de tentar controlar a minha vida. Perdoa esse pecado, Deus. Eu quero receber a Jesus Cristo como o meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Jesus, entra no meu coração. Entra no meu coração. Entra na minha alma. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero a partir de hoje voltar para andar contigo. Eu quero te conhecer. Eu quero andar na tua presença. Eu quero aprender a fazer confissões sinceras. Ah, Senhor. Se você fez essa oração, querido, fale conosco. 30, 41, 44, 44. Coloque lá o seu nome. Nós queremos te acompanhar. Nós queremos orar por você. Nós queremos inserir você num pequeno grupo. E talvez você está afastado. Fale conosco também. Ou entra aí no chat. Fala: eu quero Jesus. Mas talvez o seu pedido fale assim: olha, eu tenho fugido do chamado do Senhor. Coloca lá o seu pedido de oração. Nós vamos orar por você. Deus tem um chamado tremendo para você, meu querido. Esse Deus te ama. Tem um projeto maravilhoso na sua vida. Tem um projeto lindo.